É isso que é bacana, né? Exatamente. Através da... Mas enfim, vamos então... Não sei, Pedrão, você quer... Começar. A gente vai entronizar agora nos profetas do Antigo Testamento. E eu queria perguntar justamente isso que você estava falando da singularidade da vocação, né? Porque a gente percebe tanto Abraão quanto Moisés, até mesmo do Novo Testamento. Deus e Jesus, eles têm essa característica de separar a pessoa, né? Tipo, Abraão, sai da tua terra. Deus tem esse modo. Eu queria que você começasse nesse ponto, né? Por que Deus ele usa dessa forma? Acho que essa separação também nos tira dos lugares que provavelmente vão encobrir aquilo que a gente tem para fazer por Deus e pelo, no nosso caso hoje, né, pela evangelização. Acho que Deus separou nós aqui, o seminário tem quase 30 jovens, então ele separa justamente alguns, porque a evangelização não pode parar. E naquela época, né, Deus fez isso com Abraão. Então, como é que se dá essa questão, tanto dessa singularidade da vocação, e também já começando com esses profetas do Antigo Testamento? Abraão é um personagem muito interessante do Antigo Testamento. Primeiro porque ele é o nosso pai na fé. A partir dele é que a nossa fé, posteriormente cristã, ela terá seu início. Mas interessante, igual você tocava nesse ponto, Pedro, de tirar da terra. Antes de tirar da terra, Yahvé, ou Adonai, ele promete uma terra a Abraão. E nós estamos num contexto aqui do Antigo Testamento de que Abraão era nômade. Então Abraão não tinha uma terra. E é interessante que é até paradoxal que Deus fala, sai desta terra, que aparentemente era o lugar, ele tinha uma terra, aparentemente provisória, e vai para uma outra que eu vou te dar. Só que essa será definitiva. Então aqui temos o primeiro rompimento. Eu acho interessante, eu costumo dizer nas palestras, nas paróquias onde eu passo, que Deus, ele, além de ser paradoxal, ele é um Deus que rompe as coisas. Então, ele rompe com aquilo que está acontecendo no momento. Primeiro, ele tira de uma terra que aparentemente é fixa, então tira do nosso comodismo, da nossa estabilidade, para nos colocar num lugar que aparentemente é instável. E que nós não temos segurança, mas é que lá que vai se fazer a nossa verdadeira segurança. Porque o que está em jogo aqui? Nós temos a tendência, e Abraão também tinha, de pensar que o lugar que nós estamos é aquele que nós escolhemos. Então, eu escolhi aqui. Então, eu penso que aqui é o ideal, eu acho que aqui é o melhor, a partir dos conceitos que eu acredito. Só que a nossa mente, ela é muito limitada. Nós somos muito limitados. Então, Deus nos tira de um lugar que para nós é seguro, para nos colocar na verdadeira segurança. E isso acontece também na nossa vocação. Abraão, principalmente, o mesmo com a sua mulher, estéril. Deus olha e fala, você terá uma descendência maior do que as estrelas do céu. Para uma pessoa que tinha uma mulher já em idade avançada e era estéril, isso no mínimo é estranho. Já foi estranho. Eu fico olhando o texto, o relato bíblico, eu falo, gente, deve ter sido muito interessante. Abraão no deserto, primeiro ele acha uma terra, Deus fala, não, sai daí que eu vou dar uma melhor. Só tem deserto ali, ele sabe que a única coisa que ele vai ter é deserto, mas ele vai. Daí lá pelas tantas, que está no relato posterior, ele olha e fala para Abraão que ele terá uma descendência maior que as estrelas do céu. Então ele fala, mas poxa vida, minha mulher é estéril, mas mesmo assim ele vai. Então o belo de Abraão e dessa vocação é que realmente é um Deus que tira dessa estabilidade, de uma aparente estabilidade, que na verdade são as nossas incertezas, e muitas vezes nós não vemos isso, e nos lança para o que realmente ele está querendo trazer de bom para nós. É interessante que entre a estabilidade, a ideia de estabilidade que Abraão tinha e a estabilidade que Deus queria dar para ele, havia um abismo enorme, né? Que aí Abraão teve que dar um verdadeiro salto na fé. E isso mudou toda a vida dele. Então, você até comentou que ele era nômade, né? Você vê, para um nômade que não tem terra e que a esposa é estéril, você ter terra e prosperidade, né? Você ter descendência, né? Enfim, nossa, isso é tudo, né? Então você vê para a vida dele. Então ele não tinha terra e a esposa dele não dava filho, né?
Aí ele vai para um lugar onde ele vai ter terra, Vai vai ter ter descendência. Pronto, eu vou embarcar nessa aventura. Mas para embarcar nessa aventura, eu tenho que deixar minhas seguranças. Né? É romper os laços, né? Sim, Romper os laços. Interessante. E até aquele aspecto existencial da vocação. Então ele teve que deixar um antigo Abraão para um futuro Abraão que Deus planejava para ele, né? Isso é muito louco. Essa questão também da existência, né? Da vocação. A gente tem, por exemplo, a figura de Jeremias. Jeremias, ele fala, não queria ter nascido. Eu lembro, teve um trecho que a gente estava lendo, né? Preparando toda a entrevista. Queria que você explicasse agora na figura de Jeremias. Que Abraão, a princípio, foi mais fácil. Ele aceitou, ele era um homem de muita fé, de muita piedade, muita devoção, tal, no jeitinho dele, no tempo que era lá. Mas e Jeremias? Jeremias a gente tem já como um profeta mais para frente. E como é que se deu essa experiência de Jeremias com a vocação? Jeremias também, gente, eu sempre falo que a gente tem esse costume, né? Jeremias é interessante, no fim todos acabam sendo interessantes. Mas Jeremias ele é singular e para falar dele eu vou falar um pouco de Moisés, porque há uma relação muito próxima ali, por parte da própria redação do Antigo Testamento, que ele traz esse aspecto. Realmente Jeremias é aquele que diz, maldito o dia que eu nasci, e o ventre que me pariu. Então, ele olha, e isso escrito no relato bíblico. E ele está falando isso para Deus. É uma conversa dele para com Deus. Porque às vezes nós olhamos na nossa própria caminhada vocacional e achamos que o chamado de Deus é sempre belo, muito calmo, dócil, tranquilo. E nem sempre a nossa caminhada, na verdade, a maioria das vezes ela não o será. E Moisés também. Porque Moisés é aquele que preludia esse estado de insatisfação. Então, falando antes de Moisés, ele traz essa pergunta: o que Deus espera de mim? É que Moisés é aquele caso engraçado, já estava tudo bem na vida dele. Ele era príncipe do Egito, tinha família, ele era o que Abraão queria. Ele foi arrumar a confusão para fazer tudo ao contrário. Não, eu quero meu povo, eu quero atrás, eu quero fazer isso. E ele foi tirado da sua... O interessante também de Moisés é que ele foi criado por uma família que não era parte do seu povo. Então, às vezes nós olhamos hoje em dia uma sociedade, por exemplo, com tantos problemas de aceitação. De identidade, de identidade. Exato. De sentido existencial. Eu não sirvo para nada, eu não presto para nada, eu não tenho sentido nenhum para minha vida, mas espera lá. É claro que tem. Todos, e aqui, para além de motivações, mas todos temos um sentido. E Moisés mostra isso. E o impressionante dele, e não só dele, mas também de Abraão e de Jeremias, a mudança que Deus faz. Nós temos Moisés, por exemplo, naquilo que diz, aqui sempre temos que ter cuidado, mas aquilo que diz respeito aos temperamentos hoje em dia. Moisés é tido como melancólico. Moisés está lá e vê uma sarça ardendo. E ele vai para a sarça porque ele vê curiosidade ali. O texto é muito claro, ele acha aquilo tão bonito que ele vai ver e tenta descobrir o que está acontecendo. É uma pessoa de baixa autoestima e era gago. E Deus faz o quê? Pede para que ele saia primeiro dali da tenda em que ele está, veja aquela sarça e vá tentar negociar com o faraó do Egito a libertação do seu povo. Uma pessoa que é melancólica, ela tem baixa autoestima e não sabe falar direito. Então, ele olha, nem ele acredita. Nós não acreditaríamos. E falando racionalmente, meramente racional, nós não acreditamos nisso. E ele mostra o quê? Que pregar e ensinar a palavra de Deus não tem a ver com eloquência, e sim com obediência. O sucesso da pregação, falou, né? Sim, é a obediência. E já trazendo para Jeremias, Jeremias também parte desse pressuposto. Porque ele tem uma crise existencial tão profunda naquele momento, porque ele não se sente capaz. Eu sou muito criança. E Deus fala o quê? Deus toca na boca dele e fala, pronto, era esse o seu problema? Agora não tem mais. Isaías, por exemplo, com uma tenaz, você se sente impuro? Deus pega uma tenaz e coloca e purifica. Esse era o seu problema? Se era esse, não tem mais, pode ir. Se tiver outro, eu também resolvo. Então, se tem problema para atingir sua vocação, eu que sou Deus, eu resolvo. Mas não fique colocando o problema e vai. Filhos, né? Então, isso que também é uma motivação muito interessante, presente no Antigo Testamento para a vida vocacional. Você vê Moisés, ele fala, né,
apresenta o problema da gagueira para Deus, né? Deus falou, não, mas vai junto com o seu primo. Vai junto com o seu primo, não tem problema. Seu primo fala por você, não fique tranquilo. Isso é interessante, né? A delicadeza, Deus é até engraçado, né? Com todo respeito à divindade. Deus é engraçado no Antigo Testamento, porque Moisés fala, por exemplo, que ele não sabe falar, né? E Deus fala, mas não tem problema, não é você que vai falar. É eu que vou falar através de você. Então, ele sempre dá o jeitinho de Deus que a gente fala, né? Para contornar essas situações. E até bonito na sarça, né? Quando Deus vai, o primeiro diálogo ali com Moisés, e aí ele fala para ele, né? Eu vi o sofrimento do meu povo, ouvi o seu clamor, né? Tomei consciência da sua dificuldade, do seu sofrimento, e vou descer para ajudar, né? Sim. Essa preocupação de Deus, né? E você vê que, mas quando a gente vê Antigo e Novo Testamento, a gente pensa que são dois deuses, o Deus do Antigo e o Deus do Novo Testamento. Não, isso é errado, né? É um Deus só. O Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento. Maravilha. Exatamente. E aí a gente fica pensando, nossa, mas olha esse carinho, essa preocupação. Eu ouvi, eu tomei conhecimento e eu vou descer. Fique tranquilo, eu vou descer para ajudar o meu povo, para libertar o meu povo. Esse carinho de Deus para com o seu povo é belíssimo. E o profeta chorão também, que era Jeremias, não? Nossa. Então, acho que, abrindo um parênteses, né? Quantas vezes a gente, naqueles antes meses de entrar para o seminário, fala, nossa, mas Senhor, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu não consigo. Quantos anos você entrou no seminário, Zé? Com quantos anos você entrou? Eu entrei com 17. Olha, era um eu adolescente. Comecei a fazer convívio com 14. Olha, então, você já sabe. Ele era coroinha e estava fazendo convívio lá. E qual que é o seu temperamento? Melancólico. Olha, é o prato cheio para Deus, para começar, Deus, mas tem isso, tem isso. Então, eu falo também da minha experiência, entrei um pouco mais velho, óbvio, mas a gente fica naquele, será que... Senhor, mas eu falta uma unha no meu dedo. Então a gente fica pondo esses empecilhos, né? A gente quer criar barreiras. É igual pastoral de paróquia, né? Você vai ser leitor, mas eu não sei ler, eu não sei fazer isso. Vai estar. Eu tenho um fio branco no meu cabelo, se alguém ver. É complicado. E é interessante que o passo da fé é justamente isso. Né? É a gente colocar o pé e Deus vir com a mão. Romper os laços, né? Eu gostei muito do que a gente estava preparando, de romper os laços. Os laços não só, a gente acha que é material de família, mas é também os nossos medos, os nossos receios. Romper mesmo. Te dar a cara a tapa. Deus está chamando, bora. Eu comentava esses dias com uma pessoa que é muito próxima de mim acerca disso. E eu dizia o seguinte acerca de vocação. Às vezes a gente olha, né, para os relatos vocacionais dentro da Sagrada Escritura e da própria vida da gente. Se nós olharmos tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, Cristo ou Deus só pede uma coisa de que ele chama, que é sim ou não. É só isso. Para os 12 foi assim. É sim ou não. Agora, o que vai fazer da vida, como você vai dar conta disso, é Deus que escolhe. Exato. E às vezes a nossa crise, e falo por mim também, ela se encontra nisso. Nós nos preocupamos tanto com o depois, como que eu vou fazer isso, que é no caso de Jeremias, de Moisés, de tantos outros, que nós esquecemos que Cristo só nos perguntou, vem e segue, você quer? Se quer, vem, se não quer também, beleza, igual foi com o jovem rico. E esquecemos disso, ele pede o sim. O que vai acontecer depois é obra e graça dele na vida da gente. E partindo agora para o Novo Testamento, a gente tem ali histórias incríveis do chamado de Jesus. A gente tem o chamado de Pedro, a gente tem o chamado de Mateus, a mãe doida de João e Tiago, que queria que um ficasse de cada lado, aquela mãe bem... põe ele para servir no altar com o padre. Só pode servir no altar. A mãe de coroinha chata, assim. Se você é mãe e tá se reconhecendo, tá na hora de mudar de vida, né, irmã? Pelo amor de Deus. Seu filho, ele vai trabalhar onde é para trabalhar. Por quem que você começaria nesse processo de vocação do Novo Testamento agora? Puxando mais para essa galera que andou com Jesus mesmo. Novo, eu começaria com São Mateus. Mateus tem um texto do Papa Francisco, foi até o Marquinhos que comentou, e o Bento XVI, ele faz, eu não lembro, a data deve ser 2009, uma reflexão sobre o quadro de Caravaggio, que é um pintor italiano do século XVII, e ele analisa esse quadro junto com
o relato de Mateus, que a vocação de Mateus é muito sucinta. Mateus era o Levi, né? Sim, que ele estava lá, que era o judeu, cobrador de impostos, que já é um problema. Já é uma Porque bucha, assim, né? eles já não gostavam de cobrador de impostos. Um judeu, então, que cobrasse imposto, era pior ainda. Já não. Tá não era traindo muito a aceito. gente, né? Tá traindo. E Mateus era esse traindo cara. movimento, Tá isso movimento, calma aí. E fora. Mateus lá, e Jesus passa. Não era a ideia, né? O texto dá essa impressão que não era o objetivo de Cristo chamar alguém ali, mas Mateus chama a sua atenção. E Cristo olha para Mateus e fala: vem e segue-me. E a pergunta que o Papa Francisco lança é essa: o que aconteceu entre o vem e segue-me e o ato de Mateus ir? É bem pergunta de Papa mesmo, né? Porque é coisa que você olha para o texto, tá bom. São milésimos Já de tá segundo, ali. mas dá 3 cartas. É, que o que está por detrás daquilo? O que fez Mateus ir? E o quadro do Caravaggio, você que estiver nos assistindo, pesquise depois, se eu não me engano é a vocação de São Mateus, ele trabalha muito aquele contraste de trevas e luz, que é próprio do barroco, e mostra uma luz vindo do alto certinho no olho de São Mateus. E o Papa Francisco diz que essa luz é o olhar de ternura de Cristo, o olhar de amor, o olhar de caridade. Só que qual é o problema para nós hoje em dia? Que quando nós escutamos olhar de amor, o que a gente fala? Ah, mas amor parece aquele negócio, aquela coisa murcha, que amor passou a ser um sentimento hoje em dia. É meio relativo. É bem isso Sim, mesmo. só que amor, e você que nos escuta, nunca se esqueça disso, amor não é sentimento, não é. Amor é prática. É ação. Se um dia alguém quiser saber o que é amor, é olhar para uma cruz que está. Isso é amor. É você ser abnegado, você pensar no outro antes de si. Essa é a prática do amor. E é por isso que um olhar de amor cura. Um olhar de um amor verdadeiro. E então eu começo com Mateus por conta disso. Porque esse olhar de Cristo, é esse o relato que o Papa Francisco, resgatando essa catequese de Bento XVI, fala, esse olhar de Cristo disse a São Mateus: vem e segue-me. Então é como se toda aquela angústia, porque também não era fácil para Mateus. Ele sabia, às vezes a gente olha, né? Também, né? Ele se conhece. E aquele olhar preenche toda essa angústia, essa inquietação que estava para com ele, ao ponto de que ele não vê outra saída a não ser ir ao encontro daquele Cristo. Então, essa vocação é um relato muito curto, mas que o estudo posterior nessas experiências do magistério, de alguns artistas, nos colocam e nos ajudam a perceber e trazer também para a nossa vida a importância desse olhar de Cristo para cada um de nós. É interessante, Zé, olhar para a pessoa de São Mateus, né? Não sei se você puder depois trabalhar um pouquinho sobre isso, né? Mas a pessoa de São Mateus, porque, veja, eu penso que até para os discípulos de Jesus deve ter sido difícil, né? Não, imagina, você tem um cara que era cobrador de impostos, levita, né? Sim. Como o Pedro comentou, cobrador de impostos, que era judeu. Então, assim, o cara saiu do meio dos judeus para cobrar os judeus. E geralmente os cobradores de impostos não cobravam aquilo, só o que o Império Romano pedia. Então, eles cobravam uma taxinha a mais, sempre tinha taxinha a mais, até hoje tem as taxinhas a mais. Um café com leite a mais. Sempre tem uma coxinha a mais ali. Um cordeiro a mais. Então já cobrava mais, ou seja, era judeu explorando judeu. Isso é muito louco, né? São Mateus era judeu que explorava judeu, né? Para um judeu isso era inaceitável. Como que Cristo chama um cobrador de impostos, cara? Como que ele olha para um cara que tá ferrando com a gente, tá cobrando mais, tá sendo a presença do Império Romano aqui na minha casa, é o cara que vem, bate na minha porta e fala aí, paga o que você me deve, entendeu? Tipo seu barriga lá pro Madruguinha, só põe a mão assim, pague o aluguel. E aí Cristo vai e chama esse cara, né? Ele chama esse cara. E tudo que aconteceu aquilo no interior de São Mateus também. Então, o pensar, nossa, mas e se eu me levantar daqui e for seguir a Cristo? Né? O que vai acontecer comigo também? Será que eu vou ser linchado? Será que a comunidade vai me aceitar bem? Porque agora eu já sou cobrador de impostos. É melhor eu me refugiar nas minhas seguranças. É melhor eu me refugiar com o Império Romano, não com os judeus. Não tem nada, né, para me dar. Deixa quieto, eu vou levantar e eu vou seguir esse cara. Isso é muito louco, né? Não sei, a vida um pouco de Mateus, não sei se dá para trabalhar um pouco nesse aspecto da vida de Mateus. Quem era Mateus?
Ou também, se não der, também, porque às vezes eu tô colocando o cara numa sinuca de bico aqui, né? Vai ser que manda. Dentro, assim, brevemente falando, o Mateus não foi muito aceito, né? Se pegar o texto bíblico posterior, né, logo ao chamado de Mateus, é perceptível que os apóstolos, né, os 12, já começam, principalmente Pedro ali, a olhar ele meio de canto. Porque para eles é um absurdo. Tem um filme, uma série, na verdade, hoje em dia ela não, infelizmente, já saiu do ar, mas é a Bíblia. Ela conta, bem por cima, a Bíblia do começo ao fim, e lá mostra uma cena muito bela, que é Cristo, junta, né, dois contextos, que é o fariseu perguntando para Jesus aquela passagem famosa de que da misericórdia de Deus. E daí Cristo vai contando como acontece a misericórdia de Deus para o fariseu, daquele fariseu que chega para Deus e fala: obrigado, Senhor, porque eu sou fariseu e eu não tenho pecado. E daí do pecador que chega e fala: Senhor, me perdoe porque eu pequei. E São Mateus escutando isso. O texto não traz, mas aqui trazendo uma para esboçar, São Mateus escutando esse relato que a série traz. E conforme São Mateus vai escutando, ele vai se emocionando e aquilo vai atingindo o seu coração e ele vai dizendo sim. Mas isso para dizer o quê? Que São Mateus também enfrentou dificuldade. E com certeza, nesse momento, e aí nós já conseguimos conectar com o ponto que nós estávamos falando, veio na cabeça dele: ah, mas eu não sou bem visto, as pessoas me olham torto, será que eu vou ser bem aceito? Mas todas essas dúvidas, diante do olhar de Cristo, elas se esvaem. E isso que é o mais interessante, e também acontece na nossa vida vocacional. Quando nós somos chamados, as dúvidas vão aparecer. É natural que apareça, e é importante que apareça. Duvide, ou devemos duvidar de uma vocação que, quando tem esse chamado, não tem dúvida. É muito importante que tenha, mas que elas não impeçam o nosso sim. Porque diante desse chamado, desse olhar de amor, misericórdia, ternura e compaixão, essas dúvidas de Mateus, elas se esvaem. E depois Cristo, com a sua própria pedagogia, vai dando uma forma de mostrar para os 12 a sua forma de ver o mundo. E a forma que ele gostaria que eles vissem, acolhendo aquele levita, aquele homem que era Mateus e que era cobrador de impostos. Jesus era muito amor. E deixa eu... uma recomendação, né? Você comentou de série e também sobre a vida do apóstolo Mateus. Uma recomendação de uma série, então, né? Quem quer saber um pouco da vida de Jesus e tudo mais. É uma série chamada The Chosen, né? The Chosen. Eu não sei, ela é muito conhecida, enfim. Você deve conhecer já também, mas vale a pena. Assista essa série. E a primeira temporada, principalmente os 4 primeiros episódios ali, fala justamente da vida de Mateus. Então, assim, porque a série basicamente é a vida de Cristo, né? A vida pública de Cristo, e na perspectiva dos apóstolos, né? Dos seguidores, na perspectiva dos seguidores. Então, assim, na perspectiva de Mateus, de São João, Madalena, enfim. E o primeiro apóstolo que a série trabalha é justamente São Mateus. Então, é uma série excelente, assim, dispensa comentários, não tá pagando a gente, né? Se quiser, paga nós também. Tô brincando. Não, tô brincando, pelo amor de Deus. É uma série justamente que não tem dinheiro público, é só ajuda, né? A ajuda do próprio povo. Assistam, The Chosen, série excelente. Muito bem. Acho que eu queria só concluir essa parte de Mateus, né? Para a gente partir para o próximo, que sei que tem mais. Mas isso acontece também com a gente. Depois que a gente está no seminário, a gente pensa nas nossas misérias, nos caminhos que a gente andou. O mesmo questionamento, não tão com o grau que São Mateus tinha, né? Dos seus delitos, né? Vamos dizer assim, que às vezes nem era delito, era só fazer o trabalho dele. Ele se colocou ali naquela situação. Mas quantas vezes a gente sabe de onde a gente veio, da força que Jesus nos tirou e sabendo aquilo que a gente seria sem ele, e a gente começa, nossa Senhor, mas será que eu estou no caminho certo? E eu gosto muito quando você fala isso, que a vocação ela é gerada na dúvida. Porque ninguém acordou com 17 anos com a vontade de ir para o seminário. É com dúvidas. É pensando naquilo que eu vou largar, é pensando naquilo que eu vou abrir mão. Então, acho bem interessante. E também, vendo São Mateus, né, a gente tem a figura de Paulo.
Você falou que São Mateus, ele andava com os judeus tal, e traiu os judeus. Paulo matou os cristãos. Então a gente tem histórias que a gente fala assim, olhando, né? Eu estava vendo um curso esses tempos, onde a gente tinha que usar a imagem de um santo sem colocar Deus na figura, né? Se a gente olha os nossos grandes santos, os apóstolos, sem ter a figura de Deus na vida deles, sabe, eram pessoas horríveis, eram seres humanos horríveis, onde a graça, quando habitou, o transformava, né? Transformou São Mateus, transformou também a vida de Moisés, a vida de Abraão, a vida de muitos outros profetas e dos discípulos. É exatamente essa luz da graça que o quadro retrata, né? Sim. Essa luz que vem do alto e atinge a alma do apóstolo.